Gente, vamos lá. Revista Espírita, 1863, março. Interessantíssimo esse estudo, muito legal. Fotografia dos espíritos. Será que dá para fotografar um espírito? O que vocês acham? Será possível? Será que dá para fotografar? Será que não? Será que os espíritos se materializam de verdade? Será que isso é real? Será que não? Bora descobrir. Os americanos que nos vão à frente em muitas coisas certamente nos ultrapassam na arte fotográfica e da evocação dos espíritos. Em Boston, hoje os defuntos não são apenas chamados pelos médiuns, mas ainda fotografados. A descoberta maravilhosa é devida a um senhor William Mumler, de Boston. Então, olha que interessante, gente. Um jornal de 3 de janeiro de 1863. Então, o jornal publicou 3 de janeiro de 1863, Courrier du Busrien. Desculpa, aí a pronúncia foi longe aqui. Mas é um jornal francês, né? Na época lá. 3 de janeiro de 1863, publicou e Kardec trouxe essa republicação, né? Com as fontes 2 meses depois, na edição de março. Então, nos Estados Unidos, em Boston, o senhor tinha fotografado, né? Vocês vão entender aqui, um espírito. E a partir daí, gente, isso que apareceu. Vamos lá. É ele próprio que conta. Há algum tempo eu experimentava em meu laboratório um novo aparelho fotográfico fazendo meu próprio retrato. De súbito senti certa pressão no braço direito e uma lassidão em todo o corpo. Mas quem descreveria o meu espanto quando eu vi o retrato reproduzido e encontrei à direita a imagem de uma segunda pessoa, que não era senão a minha prima que tinha morrido. Estava morta. A semelhança do retrato aos que dizem que a conheceram aquela senhora, nada deixa a desejar. Segue-se desde então que o Sr. Mumler não dá aos clientes apenas sessões espíritas, mas ainda tira fotografias dos defuntos evocados. Eu acho ótima essa expressão, defunto. Mas porque na época se chamava defunto, né? Defuntos evocados. Elas são geralmente um pouco descoradas e nevoentas, e os traços bem difíceis de reconhecer, o que não impede os habitantes de Boston esclarecidos de declará-los verdadeiros, autênticos. Quem consideraria tão próximas as imagens espectrais? Olha que coisa impressionante, né? Você já teve oportunidade de ver uma foto assim, não? Eu já tive. É lógico, gente, vamos deixar bem claro, né? Naturalmente, existe uma possibilidade muito grande em que pessoas podem, muitas vezes, criar fraude. Então, a gente nunca pode descartar isso. O estudo sério nunca descarta fraudes. Então, é lógico que, eventualmente, você pode ter fotos, né, atribuídas a espíritos e, no final das contas, ser fraude. Pode. Só que tem muitas fotografias que passaram por uma série de análises e não foi constatado fraude. E o que tem de fotografia de espírito, gente, é muita coisa. O pesquisador sério, aquele que busca, aquele que entende, vê inúmeras. Eu já vi várias, eu acho interessantíssimo, né? Então, assim, o espírito ele pode, só para você entender, se deixar muitas vezes fotografar, né? Mas não depende só dele, depende de uma série de circunstâncias. E a câmera, com as suas características, por vezes faz isso. Vocês já ouviram falar na transcomunicação instrumental? Hã? Já? Vocês já ouviram falar na transcomunicação instrumental? Quem já ouviu falar? Quer ver? Deixa eu pegar umas fotos aqui para vocês de materialização. A transcomunicação instrumental, ela foi desenvolvida, e veja você, não foi nem por brasileiro, por religioso, que é para você falar, não, porque o cara tem fé, ele quer se enganar, ele quer acreditar que a vida existe. Não, foi pelo senhor Konstantin Raudive, que foi um grande pesquisador lá da cidade de Luxemburgo, cidade-estado de Luxemburgo, e acabou durante décadas, né, do século passado dedicando-se a ter mensagens, a construir pontes do mundo físico e espiritual usando câmeras, televisões, telefones. Pesquisa, transcomunicação instrumental. É uma ciência muito trabalhada na Europa pelos pesquisadores sérios, né?
de forma de se comunicar. Imagina, você receber uma ligação do espírito. É mais difícil, mas é real. Nós temos o caso também das materializações. Acho que vocês já devem ter visto em algum lugar, para quem nunca viu, olha só. Inclusive aqui ao lado de Chico Xavier, ó, acima de qualquer suspeito, olha só. Ó. O Chico foi um grande médium de materialização. Grande médium de materialização. E junto com o Chico, Peixotinho. Não, Peixotinho tinha uma capacidade extraordinária. Né, o espírito de Sheila já se materializou, vários, o espírito de Peixotinho, ou o médium Peixotinho, quando estava encarnado, né, doou seus fluidos para que assim acontecesse. E você tem vários casos, né? São inúmeros casos. E muitas dessas fotos se submeteram ao escrutínio de especialistas e ninguém nunca encontrou fraude. Repito, obviamente, pode haver algumas fotografias em algumas circunstâncias que sejam fraude. Gente, você tem fraude na medicina, você tem fraude no direito, você tem fraude em qualquer lugar. Então, obviamente, quem frauda são os homens. Mas isso não quer dizer que não existe. Por exemplo, o fato de você ter um médico ruim não invalida a medicina, óbvio. De você ter um professor ruim não invalida a importância de se ensinar. De você ter um advogado ruim, ou um juiz ruim, um promotor ruim, não um procurador ruim, assim por diante, não invalida a importância do direito. Então, o fato de você ter um embusteiro que, infelizmente, tenta se aproveitar da credulidade dos outros, em nada invalida os médiuns sérios e toda essa forma de comunicação que os espíritos trazem para a gente. Então, assim, a gente vai ver em vários lugares esse processo. Eu vi algumas pessoas perguntando por que a gente não vê fotos recentes de materialização. A resposta é simples. O mundo espiritual desaconselhou as reuniões de materialização pós-década de 70. O próprio Emmanuel disse isso a Chico. Só para vocês entenderem, gente. Uma reunião de materialização é extremamente desgastante para os médios. Muito desgastante. Né? E envolve uma série de detalhes que, no final das contas, não vai mudar muito a sua vida. É o que Emmanuel dizia, por exemplo, vamos lá. Imagina, fulano se materializou na tua frente. Todo mundo, será que é mentira? Aí o espírito, toca em mim. Aí você vai lá, toca no espírito. É verdade. Aí você procura para ver se tem algum truque. Olha para um lado, debaixo da mesa. Olha para cima. É o espírito. Tá, mas isso mudou a tua vida em quê? Uma trabalheira danada, tem que ter uma reunião muito específica, condições específicas, médios específicos. Mudou o que moralmente na tua vida? Nada. É o que Emmanuel disse a Chico, né? E foi uma ordem do mundo maior. Então, o que faz a diferença é a transformação moral. Se você vê um monte de espírito e não muda a tua vida, não resolve nada. Gente, não vou muito longe, não. Tem um monte de casos de médium vidente que vê os espíritos como a gente está se vendo aqui, mas não mudaram nada. Entendeu? O que adiantou? Então, veja, não é a mediunidade que santifica o homem, é o homem que santifica a mediunidade. Presta atenção nisso. Não é a mediunidade que santifica o homem que santifica a mediunidade. A nossa curiosidade, ela pode ser saciada, mas saciar a tua curiosidade não melhora a sua vida em absolutamente nada. O que melhora a sua vida? Abrir a mente, estudar, fazer caridade, melhorar como ser humano. E para isso a gente não precisa ficar vendo espírito, olhando para um lado e para o outro, entendeu? Então é por isso que a gente não tem tantas reuniões quanto no passado. Existem algumas, sim, muito restritas, mas a própria orientação é que se mantenham secretas, exatamente para se evitar especulações desnecessárias. Porque, gente, o trabalho no campo do bem, ela não precisa de aprovação. O tempo se encarrega por si só, né? E hoje a gente tem formas muito mais inteligentes de ver a manifestação da continuidade da vida. A psicografia, que foi o principal meio, né, que Chico acabou deixando para nós. Você vê, olha como a psicografia é interessante. Chico desencarnou, mas nós temos mais de 500 livros que ele trouxe, fora uma quantidade incontável de mensagens. O Chico, né, não vai voltar como Chico Xavier mais. Daqui a 1000 anos, quando alguém estiver estudando mediunidade daqui a 1000 anos, e se identificar que 1000 anos atrás houve um médico como Chico Xavier, vai se poder estudar os livros, porque ficou registrado. Uma comunicação de evidência que todo mundo acha lindo, maravilhoso, viu o espírito e tal, que não sei o quê. Ok, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Entendeu? Você vai embora, isso se perde. Por isso que Emmanuel dizia que a principal tarefa do Chico era o livro. O Chico tinha todos os tipos de mediunidade, mas era no livro que ele dedicou o maior foco, a pedido de Jesus e dos espíritos nobres que organizaram a vida missionária de Chico Xavier na Terra. Então isso quer dizer o quê? Invalida as outras formas mediúnicas? Óbvio que não. Isso quer dizer que o foco é em tudo aquilo que nos ajude a crescer espiritualmente.
né? O foco é com tudo aquilo que nos ajuda a mudar moralmente. Durante muito tempo, gente, é muito importante, né? Durante muito tempo, foi muito necessário esses fenômenos físicos. Por quê? Porque as pessoas precisavam acordar para essa realidade. Na época de Kardec, isso era muito comum. Você vê, olha que interessante, o próprio Kardec. Kardec não acreditava em nada disso. Não sei se vocês conhecem essa história. Kardec não acreditava em nada disso, nada disso. Kardec estudava Mesmer, Kardec era magnetizador, ele participava da sociedade, né, mesmérica, se é que eu posso chamar assim, né? E trabalhava os estudos na área de magnetização. Era um homem sério, muito culto, respeitado pela comunidade acadêmica europeia, né? Tinha sido discípulo de Pestalozzi, era poliglota. Então, assim, um cara muito inteligente. Então, um amigo dele, o seu Fortier, é que teve contato com esses fenômenos mediúnicos pela primeira vez. E ele ficou extremamente encantado com as mesas girantes. Você já ouviu falar nas mesas girantes? Se você acha isso aqui incrível, imagina uma mesa de mármore pesada para burro começar a flutuar na tua frente. Era isso que acontecia na Europa, no século retrasado. As mesas giravam, elas falavam, literalmente. Então, o Fortier viu aqui e falou assim, nossa, Hippolyte, você tem que ver esse negócio. Que o nome de Kardec de batismo era o quê? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Um chamava ele de Hippolyte, outro chamava ele de Rivail, professor Rivail, né? Então, Rivail, Hippolyte, você tem que ver esse trem. Se fosse mineiro, né? Você tem que ver esse negócio. Ele, para de falar besteira. Claro, velho, você quer me falar que uma mesa flutua? Você tá de sacanagem comigo, né? Não usou esses termos exatos, mas algo semelhante. Porque assim, eu não acredito nisso. É célebre uma frase de Kardec quando ele diz: no dia que você me provar que uma mesa tem nervos e músculos, aí tudo bem, eu posso acreditar que ela flutue. Mas de tanto amigo insistir, ele foi ver. Mas olha que interessante. Kardec, quando foi na casa da Madame Planmésion, né, para poder verificar a mediunidade, ele ia com aquele espírito, sabe, de Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo, né? Ele foi com aquele espírito de vou desmistificar o que está acontecendo aqui. Vou descobrir essas falhas. Alguém está enganando. E qual não foi o susto dele, a surpresa dele, quando ele chegou lá e ele não viu nada. Ele teve a liberdade de revistar a casa. Não viu nada. Ele teve a liberdade de ver debaixo da mesa. E até porque, gente, a mesa é pesada demais. Como fazer a mesa flutuar? Não tinha fio de nylon que sustentasse uma mesa pesada daquela. E aí, para começar, a mesa começou a falar. Como é que a mesa falava? Através das batidas, os raps. Se chamava de batida. Então, assim, Kardec iniciou um processo de comunicação. Tem espírito aqui? Se a resposta for sim, dá uma batida. Aí vinha na batida da mesa. Né? Esse espírito morreu agora ou faz tempo? Se faz tempo, diz uma batida sim. Se faz pouco tempo, né? Se não faz muito tempo, duas não. Então não faz muito tempo. Entendeu? E aí a comunicação começou assim. Por isso as comunicações inteligentes começaram dessa forma. E os fenômenos físicos eram necessários. É isso aí, Dani. A Dani Rocha está falando Tomé. Exatamente isso. Tomé mesmo. A galera era Tomé. E assim, vamos combinar? Vamos combinar? Não estava errado, né? Desculpa, mas eu não acho que estava errado. Porque, gente, a pessoa séria, ela prefere negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Allan Kardec falava disso. Eu prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Os juízes costumam dizer, né, que preferem muitas vezes deixar solto 10 pessoas culpadas do que prender um inocente. É essa lógica. É óbvio que ninguém quer isso, mas essa lógica. Então, assim, Kardec, ele era um cara sério. Por isso que quando ele emprestou a sua credibilidade, ele deu visibilidade a um estudo maravilhoso. Ele começou a codificar. Gente, pra vocês terem ideia como Kardec era criterioso, olha a seriedade desse homem. Para não dizer que, não, porque vão falar. As médiuns que Kardec trabalhou para publicar o Livro dos Espíritos eram duas adolescentes, 14 anos, 12 anos. Menina! Na época, essas meninas não tinham ido para a escola, era menina. As irmãs Baldão, né? Meninas! E veja só que coisa mais incrível, a gente não sabe nem o nome delas. Se você não for um historiador que gosta de história do espiritismo, você nem sabe. Então as meninas não fizeram para aparecer, pelo contrário, Kardec até tentou protegê-las, para que elas tivessem uma vida digna. Kardec fazia perguntas, que a gente estuda o Livro dos Espíritos aqui, olha a profundidade das respostas, gente. 160 anos atrás, parece que foi escrito ontem. Como é que duas meninas tinham condição de copiar aquilo, inventar aquilo? Impossível. E outra,
Kardec fazia, às vezes, a mesma pergunta para médiuns diferentes e cruzava as respostas. Kardec descartou muitas respostas que ele não considerava 100% críveis. Então, olha o critério de Kardec. Kardec era um cientista, um pedagogo, por isso o mundo espiritual escolheu ele. Porque o mundo espiritual queria um homem sério para poder codificar a doutrina. Porque é óbvio que o mundo espiritual sabia que Kardec ia tomar tinta. Claro. Óbvio que sabia que o clero, na época, ia ser contra, que as pessoas ortodoxas iam criticar. Claro, né? Era completamente previsível, né? As grandes ideias sempre encontram oposição de imediato, com toda certeza. Ainda mais mexendo num vespeiro, religião. Imagina, nos interesses, as religiões, assim, de maneira geral, tentando manipular as pessoas pelo medo, inferno, e diabo, escambau a quatro. De repente vem uma doutrina e fala, não, meu filho, não é esse o problema, não. O problema está dentro de você. Como assim, né? Como assim? Você tira o poder, sabe, dos grandes líderes que dizem o que é certo e o que é errado. E você traz para suas mãos. Por isso que a gente fala que é interessante. Né? O espiritismo é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o espiritismo. Tem gente que não dá conta, literalmente não dá conta. Tem muita gente que precisa de alguém falando, você vai para o inferno, entendeu? O diabo está do teu lado. As pessoas precisam. Infelizmente, tem gente que tem essa necessidade. Por quê? Porque ela, pelo medo, se disciplina. Só que a proposta espírita não é dominar ninguém pelo medo, é trazer consciência da vida além da vida. E você usar com sabedoria o seu livre-arbítrio. Isso é respeito. Então, Kardec ele tinha todo um critério, né? Todo um critério. Então, veja só você, na época, essas manifestações físicas, elas eram necessárias porque elas chamavam a atenção de todo mundo. No mínimo, despertava a atenção de gente curiosa, mas que tinha um apetite sério, sabe, para a questão. Por isso que você tem muitas fotos do passado. Pra vocês terem ideia, vocês já ouviram falar em William Crookes? Sir William Crookes? Já ouviram falar, não? De William Crookes? William Crookes, gente, foi o que Albert Einstein foi para o século XX, para nós aqui, William Crookes foi para o século XIX. Pesquisem sobre William Crookes. Sir William Crookes. Crookes era considerado o maior físico da Inglaterra, né, e do mundo na sua época, mais prestigiado. E vamos lembrar que William Crookes viveu numa época que não tinha televisão, não tinha internet e nem tinha rádio. E ele ainda assim, olha só, conseguiu respeito internacional. Muito mais difícil do que hoje, né? Pois bem, William Crookes, que era inglês, ele foi pesquisar esses fenômenos a fundo. Ele, durante anos, sabe, pesquisou com a Kate King e começou a observar exatamente coisas incríveis, né? Nós tínhamos a Medium Cook e tinha Kate King, que era o espírito que se manifestava, materializava-se através dela, né? Através da Florence Cook. E ele tirou fotos. Foi dele a ideia original de pegar um balde de cera quente fervendo. Você já viram essas fotos? Primeira vez ele fez. Ele pegou um balde de cera quente e falou para o espírito: você consegue botar a tua mão aqui e desmaterializar? E aí, pela primeira vez, o espírito botou a mão dentro do balde de cera quente, desmaterializou e ficou o formato da mão do braço, né? Isso está lá na Inglaterra. E vocês acham fácil isso na internet? Então, assim, você vê um homem sério. Um homem sério. Gabriel Delany. Estuda quem foi Gabriel Delany na época dele. Importantíssimo, né? Camille Flammarion. Camille Flammarion era o astrônomo francês mais importante que se tinha ali na Europa. Extremamente respeitado. César Lombroso, um grande criminalista, estudioso da frenologia, ele era italiano. César Lombroso, eu estudei Lombroso na faculdade de Direito, para você ter ideia. Né? Ele tinha uma teoria introdutória, né, da questão do crânio e a relação direta com a moral das pessoas, enfim. Então, assim, pessoas, personalidades. Leon Denis, grande filósofo francês, respeitadíssimo. Então, assim, olha só, gente, as pessoas que abraçaram a estrutura espírita. Então, não foi gente que não tinha conhecimento ou que não tinha coração. Mas olha que interessante, esses abraçaram e deram credibilidade ao estudo. Mas foi o povo, como sempre, como ensinou Jesus, que ajudou a doutrina espírita a se estruturar. O povo simples, o povo que quer sentir, que não só quer entender, o povo que não está preocupado com briga de poder, o povo que não está preocupado com briga de ego, aquele povo que quer ser consolado, confortado, sabe, que quer respostas lúcidas, que não quer ser enganado nem manipulado.
Então, gente, é interessante a gente ver, né, que fotografias, né, que eram comuns, por isso que eu estou lendo a Revista Espírita de 1863, porque isso era comum na época. Elas vinham aos montes, aos montes. Começaram a vir as sessões de materialização, porque era um momento, mas agora o momento é outro. Agora é o momento de despertar da consciência, né? Agora é um momento completamente diferente. É um instante em que a comunicação inteligente ela é muito mais importante. Então os espíritos se comunicam conosco de maneira próxima, sabe? É menos fenômeno e muito mais essência, sabe? É menos espalhafato e muito mais conteúdo, porque o conteúdo transforma. A mensagem transforma. E, gente, os espíritos estão, com todo respeito, estão um pouco se lixando se eu ou você acreditamos neles. Nunca vi nenhum espírito puro perder uma vírgula, né? Do cabelo espiritual dele, preocupado. Ah, que besteira! Você que está preocupado em provar para os outros alguma coisa, ou duvida e tal, é uma coisa que você tem que resolver com você. Mas eles? Por quê? Gente, imagina, eu tenho que provar para você que eu respiro? Sem cabimento, né? Então, assim, quando você tem certeza de algo, você não tem necessidade de provar isso para ninguém. Muitas vezes você está querendo provar para você. Então, a espiritualidade superior entende o tempo de despertar de cada um. Então, assim, é um respeito. E cada um chega na sua hora, né? Cada um chega no seu momento. Cada um desperta no seu momento. Cada um amplia a sua imagem no seu momento. Cada um entra em contato com a vida, além da vida no seu momento. Isso deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Mas é profundo demais, gente. Profundo, muito profundo. Depois você pesquisa, ó. Tô dando uns dever de casa para quem gosta de pesquisar. Ó. Transcomunicação instrumental, materializações, fotografia dos espíritos. Tem muita coisa boa para quem gosta de pesquisar. Que aí você traz aqui as dúvidas, a gente vai conversando. Quer ver? Olha que legal. Ó, veja quantas obras, ó. Tá vendo? Transcomunicação instrumental. Olha quanta coisa tem. Vários livros publicados falando com os mortos, tá vendo? Aqui, ó. Ondas de rádio, televisão, muitas fotos tiradas através de câmeras nas transcomunicações. Então, gente, estuda. É o que o Cristo falava: quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Enfim, enfim.